Velozes e Furiosos é uma série de filmes de ação que desafia a realidade e as leis da física. E por incrível que pareça, ela ainda consegue fazer cenas inimagináveis e centenas de milhões de dólares a cada filme que lança. Nesse vídeo vamos focar na história do primeiro filme, lançado em 2001, onde uma série de assaltos a caminhões de Los Angeles chama a atenção da polícia. Se trata de grupos de motoristas altamente habilidosos que utilizam carros tunados para roubar cargas valiosas em movimento. A polícia, sem conseguir capturar os responsáveis, decide infiltrar um de seus agentes no submundo das corridas de rua ilegais. O agente escolhido é Brian O'Connor. Se você gosta de Velozes e Furiosos, não se esqueça de pisar fundo o dedo nesse like e se inscrever no canal, assim você me ajuda a realizar o meu sonho. E se prepara para perceber como Velozes e Furiosos é uma série divertida, porém cheia de incoerências no roteiro, erros de edição e principalmente personagens tão profundos quanto um prato de cozinha. O filme começa com o caminhão da Rogers sendo assaltado por motoristas altamente habilidosos e armados. Esse assalto ocorre de maneira sistemática, onde os criminosos cercam o caminhão e precisam ir até o assento do motorista para tomar controle do veículo. E logo aqui nessa cena, vemos a cara de preocupação do motorista ao perceber a situação. Aí a câmera já corta e ele está completamente diferente, descendo o cacete em um dos assaltantes. Essa é uma das várias incoerências em detalhes que vemos ao longo dessa série de filmes, mas que nessa altura do campeonato, depois de 10 filmes, corrida no gelo, corrida no espaço, a gente já nem liga mais. A equipe de motoristas consegue terminar seu assalto quando o filme corta para o personagem Brian, que está treinando com o seu carro, correndo em alta velocidade, praticando a tarefa que ele vai ter que enfrentar mais pra frente no filme. Brian está em uma missão onde ele precisa se aproximar de Dominic Toretto, um dos principais líderes e respeitados pilotos do cenário de corridas clandestinas de Los Angeles. Dom vive com sua irmã Mia, que gerencia uma lanchonete onde muitos dos corredores se encontram. Aqui o roteiro já nos deixa explícito que Brian está visitando esse lugar há uns 3 ou 4 dias direto, só pedindo sanduíche de atum sem casca, mesmo sendo um dos piores lugares da cidade para se alimentar. Aí do nada chega a gangue de motoristas que mais parecem personagens de Hot Wheels, onde temos um brutamonte chamado Vince, um nerd mecânico chamado Jesse, uma brasileira com botas enormes chamada Letty, e um coadjuvante que aparece uma vez a cada 20 minutos no filme para falar uma ou duas frases, e depois ele cai no esquecimento do roteiro. Tanto é que eu nem lembro o nome desse personagem. Ah, e só pra lembrar, ele não aparece mais em um filme da série, então... baita personagem. É muito divertido ver como existem 3 coisas nessa série de filmes que são mais importantes do que qualquer outra coisa no mundo. E essas 3 coisas são em ordem: carros, cerveja e mulheres. E isso parece um acordo mútuo dos personagens, onde todos eles parecem ter os mesmos princípios e valores. Todos são fissurados por mecânica e carros, assim como não têm responsabilidade nenhuma e bebem sempre que podem. E claro, não poderia faltar porradaria, geralmente causada por carros, bebida ou, claro, mulheres. E o filme é simples assim. Essas 3 coisas são as que motivam quase todas as ações dos personagens. Tanto que quando essa gangue de motoristas chega no seu QG, junto com o Toretto, o Vince percebe que Brian tá meio que uns dias direto ainda nessa lanchonete e ele já chega à conclusão que é por causa da Mia. Então, claro, chama o protagonista pra porrada. Então, nada mais justo esses dois servirem para mostrar o quanto Dominic Toretto é fortão e implacável, já que ele chega ali e afasta os dois como se não fosse nada. Brian é demitido por Toretto num trabalho que a gente nem sabe o que é, porque ele serve apenas de desculpas para Brian conhecer os outros personagens. E é aí que vemos como o protagonista, apesar de parecer um garotão arruaceiro, age como um chefe dando ordens por onde anda, quase nem ouvindo o que os outros têm a dizer para ele. Brian tem um plano para conquistar a confiança de Toretto. Chega à noite e vai rolar uma corrida altamente clandestina. Brian desafia Dom para uma corrida apostando seu carro, um Mitsubishi Eclipse, um belo carro. Brian pede, se ganhar a corrida, o respeito de todos os outros corredores. Aí vemos um discurso do Toretto falando que se respeito se conquista e não se compra, e então temos a corrida, onde vemos Brian usar um sistema de nitro duplo para tentar ganhar. Mas no último segundo, Dominic leva vantagem e passa facilmente Brian. Afinal, ele é o Toretto, ele é imbatível. Brian perde a corrida e a polícia bem na hora recebe o chamado para intervir nesse evento aí. Dom tenta escapar, mas acaba sendo perseguido pela polícia. E Brian acha ele e o ajuda a se esconder. Assim, apesar deles nem se conhecerem, Brian começa a ganhar a confiança de Dom. De repente, eles são alvejados por um grupo de motoqueiros asiáticos, que os levam para um beco. E aí somos apresentados ao grande vilão do primeiro filme, um cara chamado Johnny Tran. Tran avisa que eles estão no território dele e Dom explica que ele estava perdido com seu novo mecânico, Brian. Os motoqueiros asiáticos saem de cena, mas depois voltam para fuzilar o belo Eclipse, deixando os dois personagens a pé. Numa volta de táxi para a casa de Dom, vemos que ele mora numa casa onde todo mundo pode fazer o que quiser. Tem gente transando, tem gente comendo, fumando e, claro, bebendo cerveja. Aí vemos um pouco da realidade desse filme. Como todos os personagens parecem viver na mesma página e não estranham o fato de viver sempre nesse tipo de vida aí. Aí o Dom fica brabo porque os amigos de verdade dele não foram ajudar ele. Ele pega a cerveja que era do Vince, dá pro Brian e ainda pontua: aproveita essa cerveja aí porque ela é do Vince.
Brian limpa o bico e bebe olhando para Vince. Cara, que cena. Mais uma vez o filme prova pra nós que os personagens são rasos em um nível que o maior símbolo de confiança entre eles é poder tomar cerveja na casa do Toretto. Muito bom. Essa cerveja é como um troféu onde todos ali entendem o significado, já que ela representa agora a confiança que Dom deposita em Brian. Depois dessa cena, vemos Brian voltando para casa, mas ele é abordado por policiais, onde mais uma vez vemos ele agir como um garotão que mais parece mandar em todos e não tá nada a fim de obedecer. E é aqui que eu deduzo que Brian, na sua dupla personalidade entre policial e um piloto, ele é muito mais piloto do que policial. Quase como tentando achar na lei, ou no mundo normal, alguma desculpa para ele poder correr e dirigir. No caso, sendo um agente infiltrado em corridas clandestinas. Então por isso, ele nem mesmo parece um policial. E até mesmo é citado no filme que ele queria ser detetive. E isso não tem o menor sentido. O personagem não dá sinal nenhum disso. A gente, na verdade, nem vê a casa dele onde ele mora. Até aqui, parece que ele mora numa loja de peças de carro. Brian consegue um carro novo para Dom, todo quebrado, mas com peças muito promissoras. Porém, ele vai ter que trabalhar na oficina até que o carro esteja completo, já que o carro que ele apostou para Dom foi completamente destruído pelos motoqueiros. Temos agora uma das partes talvez mais sensíveis do filme, onde Jesse fala sobre seu TDAH e explica que encontra calma e sentido na mecânica e na tecnologia. Brian mostra muita empatia e o elogia, dizendo que ele é inteligente e deveria estar no MIT ou coisa parecida. Logo depois temos um churrasco onde Brian é convidado e Vince fica com ciúme. Cara, essa cena é muito boba. O Vince sai falando que parece que vocês já têm toda a ajuda que precisam, né? Vince vai embora, cantando pneu e tudo mais. Mas na hora de comer, ele volta e tem um lugar na mesa para se sentar. E essa é uma das cenas onde todos eles são família. Com várias cervejas espalhadas, vemos um banquete e comunhão entre os personagens. Essas cenas, preciso confessar, são interessantes, porque vemos a humanidade atrás desses personagens que parecem sempre ser tão vazios. Se tem uma coisa que funciona nessa série de filmes, é essa vibe de família e união que essas cenas conseguem nos trazer. E essa, meus amigos, é a primeira cena de todas. Vemos a galera fazendo comida, arrumando a mesa, lavando a louça, todo mundo é gente, pela primeira vez no filme. À noite, Vince fica todo estranhão pra cima de Brian e Mia, fazendo mais uma vez a única função que o personagem parece ter, brigar com Brian por causa de Mia. E aqui é revelado que Vince gosta muito de Mia, e até já convidou ela pra um restaurante num encontro. Mas Mia diz que vai levar Brian nesse lugar que Vince tanto queria ir. Vince sai mais uma vez furioso da casa de Dom. Brian tá na loja, que é sua casa ou trabalho, e chega lá um latino chamado Hector, que já tinha trocado ideia com Brian lá naquela noite da corrida. Hector veio pedir um monte de peça importada e muito tonada para a próxima vez que ele for correr. De madrugada, vemos Brian entrar de fininho no que parece ser uma oficina, pronto para roubar peças, mas ele é interceptado por Vince e depois por Toretto, que acham que ele é policial. Nessa hora, Brian revela que tem um outro corredor, um latino que conseguiu peças muito tonadas para colocar no seu carro e que pretende vencer Toretto na próxima corrida. Então Brian estaria apenas se precavendo, checando as peças do carro dos concorrentes. E incrivelmente, Toretto compra essa história que nem mesmo Vince comprou. Do nada, Dom diz que quer dar uma volta e leva Brian e sua equipe para invadir a oficina dos motoqueiros asiáticos. Juntos, o trio investiga a garagem de Johnny Tran, o vilão do filme, descobrindo uma grande quantidade de produtos eletrônicos. Os motoqueiros asiáticos chegam de repente com um cara aleatório. O vilão começa a torturar esse cara com gasolina e depois manda ele beijar o pé dele. Corta pro Brian com os outros policiais, onde mais uma vez parece que estamos vendo um garotão de 18 anos rebelde que fala como quer com seus colegas e superiores. E até chega a dar um empurrão num deles. Um dos seguranças então mostra pra Brian que Toretto já deu tanta porrada em alguém que quase o matou. Brian, como parece mandar em todos, diz que precisa de mais tempo e sai vazado. Cara, eu queria um emprego que eu pudesse falar assim com os outros, mas tudo bem. Corta essa cena para acompanharmos Toretto em sua garagem contando a história dele com seu pai para Brian, dizendo que quando corre ele esquece todo mundo e essa é sua motivação para continuar as corridas, porque durante aqueles 10 segundos é tudo que importa para ele. Meio que é mentira, mas enfim. Corta pra Mia e Brian em um encontro muito esquecível, onde depois eles correm um pouco no carro da Mia, transam, dormem e é isso aí. No dia seguinte, o asiático vilão Tran recebe uma surpresa em sua casa. Se trata de Brian e a sua equipe. Eles tentaram encontrar provas que podem incriminar Tran. No entanto, a invasão não dá em nada, já que os eletrônicos na garagem do Japa são comprados legalmente. Brian então é forçado a enfrentar a sua suspeita de que Dominic é o verdadeiro mentor dos assaltos aos caminhões. Brian recebe 36 horas para encontrar a gangue de assalto, já que os caminhoneiros estão começando a se armar e se defender dos sequestros. Pela primeira vez em 40 minutos de filme, vemos Brian apenas receber ordens sem poder bater ou mandar em alguém. Aí do nada um dos guardas ainda fala que Brian está perdendo a cabeça por causa de Mia. Cara, essa cena eu achei muito estranha. Porque a gente não vê Brian falar sobre o caso com seus superiores e muito menos ele cita Mia. Inclusive faz mais sentido Brian querer omitir algumas coisas sobre Mia para que justamente ninguém da força-tarefa descubra seus sentimentos por ela. Sentimentos esses que sinceramente são rasos, forçados e não vendem muito. Esse casal definitivamente não tem química nenhuma.
Inclusive, nessa hora do filme, eu acho muito mais fácil os superiores de Brian achar que ele tá ficando perto demais de Toretto e por isso tá ficando perigoso. E não que ele tá ficando louco porque tá apaixonado pela Mia. Mas enfim, seguindo então, vemos Brian e Dom desafiarem um cara para uma corrida e comendo batatinhas fritas em um restaurante em Malibu. Brian manda real para Toretto, dizendo que o que quer que ele esteja fazendo, Brian quer fazer também, já que todo o dinheiro que ele tem é impossível ser apenas de uma lanchonete mequetrefe e corridas ilegais. E no dia seguinte, é hora de começar as corridas no deserto. Lá, Jesse aparece dizendo que aposta o seu Volkswagen Jetta de seu pai contra Train, o chefe dos asiáticos, em seu Honda S2000. Mas depois que Jesse perde a corrida, ele foge com o carro, desaparecendo no deserto. Johnny então vai até Dominique e exige que ele de alguma forma entregue o veículo que está devendo. E ainda acusa Dom de ter entregado ele para a polícia. Enfurecido, Dominique bate em Train porque ele não gosta de ser chamado de dedo duro. Mais tarde naquela noite, Brian testemunha Dominique e sua equipe saindo e percebe que eles são os sequestradores. Ele revela sua verdadeira identidade a Mia e a convence a ajudá-lo a encontrar a gangue. Dominique, Letty, Vince e o outro personagem lá, o esquecível, atacam um caminhão de semi-reboque, pretendendo que seja o seu assalto final. Porém, o motorista está armado e atira em Vince e joga Letty para fora da estrada. Brian chega na hora H com Mia e resgata Vince. Ele é forçado a revelar sua identidade para chamar atendimento médico de emergência e poder salvar o brucutu. Dominique, Mia e o resto da equipe partem antes mesmo das autoridades chegarem. Algum tempo depois, Brian chega na casa de Dom para prendê-lo, enquanto esse está tirando Dodge Charger de seu pai para fora da garagem. Jesse chega implorando por proteção e Train e Lance passam de moto. Atiram e matam Jesse por fugir com o carro após perder a corrida. Brian e Dominique perseguem seus veículos separados, encontrando e matando Train e depois Lance. Esse é o fim dos motoqueiros asiáticos. Baita vilão. Brian então persegue Dominique, com os dois eventualmente concordando em uma corrida de 400 metros. Aquela lendária onde Dominique desafia todas as leis da física empinando seu carro numa arrancada. Acontece que os dois mal atravessam uma estrada de ferro até que um trem passa por eles e acaba com a corrida. Mas Dominique bate seu carro em um caminhão. E, em vez de prendê-lo, Brian entrega as chaves do seu carro a Dom, afirmando que agora não deve mais um carro de 10 segundos. E assim, sem mais nem menos, não sabemos se Brian fica com Mia, se ele vira policial ou não, se ele vira um corredor. Simples assim, o filme acaba aí. Velozes e Furiosos é uma série interessante que tem muitos furos, mas que apesar de tudo é muito divertida de assistir. A fixação dos personagens por carros, bebidas e mulheres faz ele entrar em porrada por qualquer custo. E as tecnologias evoluíram ao longo da série tomando proporções absurdas. Bom, tudo começou com isso aqui. Com essa história que eu acabei de contar pra vocês. Começou com Toretto e sua equipe serem na verdade ladrões de caminhões com cargas valiosas, além de correrem por diversão, já que as corridas clandestinas não têm a menor função para o real serviço deles. A relação entre Mia e Paul é mais falsa do que uma nota de R$13, e os personagens coadjuvantes são tão esquecíveis que não são nunca mais mencionados na série. Apenas alguns acabam tendo participações aqui e ali, mas na maioria dos filmes eles estão apenas para cumprir tabela. Tem até uns personagens que ressuscitam, mas isso vai ficar para outro vídeo. Por hora, não se esqueça de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. E já comenta aí um filme que você quer que eu fale sobre.